tá entrando, deixa eu te mostrar o que eu comprei. Legal. Parabéns. Muito aqui bom. É a questão da NVT. NTHL? Não, é NVT, nova versão transformadora. Legal, legal. Vamos abrir para acompanhar, viu, gurias? Quem tiver a Bíblia aí, já Sim. pode... Eu vou falar as palavras antes pra gente seguir juntas. Como eu tava falando antes, a gente vai estudar a parábola do semeador, né? A gente vai começar essa série das parábolas de Jesus e o porquê que eu senti de 2025 ser esse... Você vai botar no mudinho aqui, só um minutinho. Por que eu senti muito de fazer estudo sobre parábolas esse ano? Parábolas, elas normalmente falam do reino de Deus. E é um assunto de hoje, né, gente? Da gente viver no reino, da gente se preparar para o reino. Então, com todo o meu coração, assim, tô feliz demais desse estudo. Né? Eu não, Espírito Santo, mas... só queria dizer que eu tô muito feliz de começar. Tava com saudade de todo mundo, né? E bora pro nosso estudo, tá? O nosso estudo ele vai ser baseado nos livros de Mateus, Marcos e Lucas, tá? Eu peguei um pouquinho de cada, mas a gente vai começar com Mateus, tá? Porque alguns deles têm uns detalhes a mais e tal, mas eu vou dando pra vocês, tá? E papel e caneta na mão, gente, porque, olha, é uma bênção que... olha, é valioso tudo de ensino que tem aqui, né? Oi, Nayá. Dá um oizinho pra... Fofíssima. Tá? Então, a gente vai pegar agora em Mateus 13, 1-3, tá? Do Mateus capítulo 13, do 1 ao 3, tá? Vou ler então pra vocês. Tendo Jesus saído de casa, naquele dia estava sentado junto ao mar. E ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando no barco, se assentou, e toda a multidão estava na praia. E falou-lhe muitas coisas por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear. Tá? Então, algumas curiosidades sobre as parábolas, né? Para quem nunca estudou, das 40 parábolas de Jesus, 19 delas fazem menção ao reino dos céus, né? E algumas parábolas, elas falam do presente, então da importância da gente escutar, né? Da amplitude do reino em que vivemos e o custo do reino, porque tem um custo, né? E também fala sobre o futuro, né? A separação do joio, a gente vai ver em outras parábolas, né? E principalmente as promessas de nós participarmos no reino celestial, né? E 1/3 das histórias que Jesus contou no Novo Testamento são contadas através de parábolas, tá? E ali no Mateus 13, se vocês quiserem se aprofundar, vai falar os apóstolos perguntando, né? Por que o Senhor fala através de parábolas? Né? Eu não vou ler tudo, mas o objetivo das parábolas, ele é... todos eles, né? É tornar as verdades mais claras utilizando exemplos práticos do cotidiano, né? Então, muitas das práticas daquele tempo, né? Por exemplo, o semeador era uma prática comum, né? Até hoje em dia é, né? Tornar as verdades mais fáceis de se lembrar, né? A gente usa isso aí no marketing até hoje, né? Storytelling. A gente conta a história para lembrar melhor. Evitar ofensas hostis, né? Já vou falar sobre isso. E declarar julgamento aos cegos por vontade própria, tá? Eu vou ler aqui da palavra mesmo, tá? Só para dar uma ênfase, gurias. Nada do que eu tô trazendo aqui é a minha opinião, né? A gente está estudando a palavra. Então vai ter bastante versículo, tá? Que a gente vai ler para que a gente tenha um entendimento. Porque o Espírito Santo ministra no nosso coração. Porque é Ele que nos ensina, né? Então aqui eu vou ler Mateus 13, vou lá pro 10 até o 15, tá? Ó. E acercando-se dele, os discípulos disseram-lhe: por que lhe falas por parábolas? Ele respondendo disse-lhes: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhe és dado. Porque aquele que tem se dará e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Tô escutando, porque o que você quer? Peraí que eu Não, querendo falar alguma só coisa. vou tirar aqui. Vou mutar aqui rapidinho. Aqui. Tá? Então, ó, de novo. Porque aquele que tem se dará e terá em abundância. Mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso lhe falo por parábolas. Porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem nem compreendem. E nele se cumpre a profecia de Isaías.
ver aqui. Quem tá falando? Dani. Achei. Daniela. Nele se cumpre a profecia de Isaías, que diz: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis. E vendo vereis, mas não compreendereis. E não percebereis. É difícil o entendimento nessa parte aqui, tá, gente? Porque eu não sei por que não tá mutando. Deixa eu só... Agora foi, Dani. Foi? Tá, desculpa, gente. Porque o coração deste povo está endurecido, e ouviu de mau grado com os seus ouvidos, e fechou os olhos, para que não veja com os olhos e ouça com os ouvidos, e compreenda com o coração, e se converta, e eu o cure. O que basicamente está falando aqui? Né? Que nem eu falei antes das ofensas hostis. Tinha um povo religioso que ele fechava os ouvidos para verdadeiro ensino. Né? Então Jesus, quando ele ia confrontar essas pessoas, esses religiosos, ele contava em parábolas. Então Deus, ele revelava para quem estava com o coração disposto a entender, a absorver mesmo aquela palavra. E aqueles que não estavam com o coração voltado para a palavra, para os ensinamentos, era fechado os olhos. Então não é que Deus, ele faz acepção, né? E diz, uns vão entender e outros não vão. É o nosso coração, né? Que não está disposto a ouvir. Então, essa parábola aqui que a gente vai estudar, ela é principalmente, o foco dela geral né? Como é que diz aqui? Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. E isso vocês vão ouvir tudo na live inteira, porque é basicamente este o tema principal, né? E como é que a gente interpreta uma parábola? Né? A gente tem que compreender que parábolas contêm analogias, né? Simbolismos. Então, nem tudo é levado ao pé da letra, né? Que nem tu fala para uma criança que comer uma semente de melancia, vai nascer uma melancia na barriga. Talvez tu esteja tentando assustar a criança, que para comer devagar e não engolir a semente. Mas, né, a criança vai ter um discernimento que, com certeza, isso vai acontecer em algum momento, né? Mas é mais ou menos essa estratégia, né? E a gente também tem que abordar, principalmente, né, o tema central. Então, o tema central dessa aqui, por exemplo, é ouvir, né, a palavra, entender, absorver. E seguir os tópicos secundários que vão ser revelados na Escritura. Então, para a gente ter essa revelação das Escrituras, a gente tem que orar antes de ler. Isso vale para a Bíblia inteira. Então, orar, né, pedir para o Espírito Santo te mostrar, né, por ti mesmo. E a última é ter ouvidos para ouvir, né, ter um coração ensinável, né? Isso aí é muito importante, acho que em qualquer âmbito da vida, né, não só na leitura e no entendimento, tá? E eu vou só pegar aqui para fechar os objetivos, que Mateus 13:16 fala: bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Tá? Isso ele falou para os apóstolos e para quem estava ali disposto a ouvir. Então vamos começar ponto a ponto. Tá? Aqui no capítulo 13, ele começa e conta a história toda, que é o que eu vou fazer, e depois ele explica. Então eu vou entrar mais a fundo na explicação, mas eu vou ler direto ali de Mateus 13:19 e vou ler também Lucas 8:12, só para vocês verem um pouquinho a diferença que um tem do outro. Tá? Então Mateus 13:19, né? Começou aqui. Escutai-vos, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino... Opa, desculpa, gurias. Ué? Não, desculpa, eu vou começar de novo, tá? É Lucas 8. Eu pulei um. Lucas 8, do 5 ao 8, tá? Eis que o semeador saiu a semear, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada, e as aves do céu a comeram. Tá? Outro caiu sobre a pedra, e tendo crescido, secou por falta de umidade. Outras versões falam por falta de profundidade, raiz. Outra caiu no meio dos espinhos, e estes, ao crescerem com ela, a sufocaram. Outro, afinal, caiu em boa terra, cresceu e produziu, outras versões falam, vingou, 100 por 1. Dizendo isto, clamou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Tá? Então, ele falou, resumidamente, né? E depois ele explicou um por um, dos 4 tipos de solo, né? Que seriam o nosso coração. A palavra de Deus seria a semente, né? E o semeador
Cada um vai ter uma interpretação conforme lê, conforme a estação da vida que tá, né? Mas pode ser que tu seja o semeador. Pode ser que tu esteja num ambiente que tu está semeando. Então a gente tem que levar em consideração que o semeador pode ser Deus, o Espírito Santo que, né, ministra os nossos corações, mas também pode ser uma pessoa que está ali, né, ministrando, né? Então agora a gente vai olhar ponto a ponto dos quatro tipos de solo, né? O primeiro que ele falou ali, que é o semeado à beira do caminho, né? Vamos agora para Mateus 13:19, né? Que é quando ele explica, que fala assim: a todos que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, logo vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Então ele explicou que os passarinhos representavam o maligno que rouba. Logo, ele já rouba a semente que caiu no solo do caminho. Uma coisa bem importante que a gente tem que ressaltar aqui, que a primeira que ele já fala que nós estamos debaixo de uma batalha espiritual, né? Tem um terceiro fator ali, que não depende do nosso entendimento, não depende de não ser o momento que Deus quer falar ao nosso coração, porque Deus também ajuda, né? Na gente ouvir a palavra, mas tem um maligno que ele vem para tirar essa oportunidade da gente estar conhecendo a palavra, né? Isso é muito importante. E em Lucas 8:12, vou ler outra versão que fala: aqui caiu à beira do caminho são os que a ouviram, tá? Então elas ouviram a palavra. Vem a seguir o diabo e arrebata-lhes do coração a palavra, para não suceder que, crendo, sejam salvos. O que é que nos salva na Bíblia? O que diz que é a nossa salvação? Não é o que a gente faz, é em quem nós cremos. Apenas ouvindo e crendo, nós somos salvos. Então aqui está dizendo bem forte, gente, que se a gente ouve e ele arrebata a palavra do nosso coração, nós não podemos crer, nós não podemos ser salvos, né? Então, assim, alguns pontos sobre isso. A semente aqui, ela não chega a ser plantada, né? Ela só é ouvida. E eles já comem a semente. Aqueles que ouvem, as pessoas aqui ouvem a palavra, mas não tem intencionalidade. Então pode ser que tu tá num ambiente que, né, que surgiu o assunto, né, tu ainda não conhece nada da palavra. Pode ser uma situação assim, e é passageira, se alguém fala, né, e não tem intencionalidade. Eu vou ir na igreja para ouvir a palavra de Deus. É diferente, né? É no caminho, é no andar. A semente aqui, ela é pisada. E ela não é compreendida, entendida. Então aqui está um fator muito importante, né? A Bíblia diz que o meu povo perece por falta de entendimento, né? E o maligno, ele rouba, ele utiliza várias estratégias para roubar, né? Pode ser distração, e neste caso aqui ele usa o engano muitas vezes, tá? E por que eu digo isso? Os solos a gente vai ver o tempo que a semente teve, né? E qual era a contaminação do solo. Neste aqui, diz que logo vem o maligno. Então, qual é o tempo aqui? É 0. Né? Logo ela é arrebatada. Não deu tempo. Né? E o solo contaminado é o quê? Eu não sei se você conhece a pregadora Joyce Meyer aqui dos Estados Unidos. Ela fala muito sobre... e outros pastores, outros ministros também falam sobre nós sermos 3, né? Alma, corpo e espírito. E este solo aqui é o solo do nosso coração, é a nossa alma. Por que eu digo isso? Porque o motivo pelo qual nós não entendemos muitas vezes a palavra é porque nós temos o quê? Medo, orgulho, vergonha. Não entendi, não vou perguntar para alguém, né? Ou nós estamos na nossa zona de conforto. Não, eu tenho a minha fé, né? Isso já me basta. São emoções, né? Nós carregamos essas emoções e muitas vezes o inimigo ele usa da emoção, do medo, da vergonha, para quê? Para fazer com que a gente não dê continuidade naquela palavra. Então, nós temos que ser vigilantes, né? O coração do homem é enganoso, a palavra diz. A gente tem que ir a fundo, é isso que a gente está fazendo aqui, né? E ler, e pesquisar, e pedir para Deus nos revelar. Porque se depender de nós, gente, não vai longe, né? E só para trazer um exemplo para vocês desse solo, eu não sei se vocês têm o conhecimento dos fariseus na palavra, mas fariseus, eles foram líderes religiosos no tempo de Jesus, né? Eles eram judeus e eles seguiam estritamente a lei e as tradições. Então, não eram somente a lei de Moisés, ali as pregações,
os pergaminhos bíblicos da palavra de Deus, eles também tinham o quê? Tradições religiosas. Tem que lavar a mão antes de comer para purificar o alimento, né? E não necessariamente todas essas tradições estavam na Bíblia, mas eles seguiam, né? Como temor, enfim. E Jesus repreendeu os fariseus na palavra pela sua hipocrisia, né? Ensinando que a verdadeira fé, ela vem do coração. Né? Se vocês quiserem procurar mais, tem referência em todo o Novo Testamento, mas especificadamente ali em Mateus 23, tá? Este é tá? Esse é o solo que caiu à beira do caminho. E agora vamos para o que foi semeado em solo rochoso, né? Então vou ler rapidinho lá. Outro caiu sobre pedra e, tendo crescido, secou por falta de umidade, né? E aqui em Marcos 4:16 até o 17. Ele explica assim: semelhantemente, são estes os semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo recebem com alegria, mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo antes de pouca duração, e lhes chegando a angústia ou a perseguição, outras versões falam provação, por causa da palavra, logo se escandalizam. Tá? Então, gente, aqui a semente ela é plantada e ela nasce, né? A gente viu antes que ela não sequer foi, ela nem sequer nasceu e plantada no caminho, né? Aqui ela é plantada, né? Só que ela nasce e ela não tem terra. E isso é bem específico de onde eles viviam, que era a Palestina, né? A região atual Palestina, né? E que não tem terra, não tem muita umidade no solo, né? Só para trazer uma curiosidade. Então não tem profundidade, não tem raiz. Espiritualmente, quando a Bíblia fala sobre profundidade, fala da gente estar ligado, a nossa raiz está ligado à água, a fonte da água viva, que é Jesus, né? Então, se a gente não está aprofundado, se a gente conhece a palavra superficialmente, se alegra, fica feliz ali que recebeu aquela palavra, sabe que Deus falou no teu coração, mas a gente não fica ligado na fonte, a gente logo seca, né? Então ali também diz o quê? Que ela foi queimada e logo secou. E o que a gente pode remeter o queimar? A ofensa. E a secar, a escandalizar, que ele fala ali no final, né? E se escandalizou, tá? Então, a ofensa, ela é uma das maiores estratégias do inimigo hoje em dia para tirar alguém da igreja, para tirar alguém da congregação, de um grupo que tá ali se edificando, tá crescendo, tu tá te aprofundando, porque tu estar numa comunidade, tu vai crescer, né? Tu vai ter que confrontar certas verdades que para ti podem ser, né, muito certas, mas a gente vai aprendendo juntos, né? Então, pessoas diferentes, tudo isso a gente vai acabar se confrontando, vai acabar tendo que ter renúncia dos nós mesmos, né? Então, eu vejo que a pessoa ali ficou feliz da vida, né? Só que aí, daqui a pouco já se ofendeu com alguma coisinha, fui na igreja lá, não gostei disso, daquilo, né? E se escandalizou. E, gente, eu peguei no grego ali do Novo Testamento, qual é que é o significado da palavra escândalo, descandalizar. O que significa escandalizar? Tipo, se apavorar, né, no Rio Grande do Sul. É cair na armadilha e tropeçar no quê? Na pedra. Olha que coisa, como é que Deus faz tudo tão maravilhoso. Então, o solo rochoso, a semente que nasceu no meio das pedras, ela pode tropeçar na pedra, né? E ali quando fala do tempo, também, ele fala que a alegria foi por pouco tempo. Então, ele teve um pouquinho de tempo, mas foi pouco tempo para frutificar, né? Para se aprofundar. E o solo contaminado que a gente vê nesta história aqui é a nossa alma também, porém a nossa mente, né? Tá dizendo ali que ela não tinha profundidade e conforme vieram ali as opressões, as turbulências da vida, né, as dificuldades e as perseguições, ela secou, né, e acabou. Então aqui, a opressão, muitas vezes ela é o quê? Ela tá na nossa mente, né, a pressão, né, o significado da opressão no caso é estresse, aperto, é como se fosse uma azeitona que ela tá passando por uma prensa. Mas o que a gente tem que entender é que Deus quer que a gente tenha discernimento é que para a oliveira ela dá o azeite, que é a alegria, que é a unção,
né, que tem esse simbolismo na Bíblia, ela tem que ser prensada, né? Para a gente dar fruto, a gente tem que ser enterrado. E essa parte dói, essa parte é difícil. Então, eu tenho um exemplo que ele veio lá de Paulo, estava até estudando Timóteo, agora estava estudando as cartas de Paulo, né, início do ano. E ele passou 2 anos na igreja de Éfeso, pregando e trabalhando assim, arduamente. Mas foi assim, muito forte. Mas teve uma perseguição muito grande também, porque eles tinham... ela era uma igreja que tinha muitos deuses, né? Muita idolatria, até para a deusa Diana, que era a deusa da fertilidade, uma deusa deles lá. Mas enfim, foi um período que eles tiveram muita turbulência, muita perseguição pela palavra, por eles estarem pregando, tá? Só vou ler para vocês rapidinho. E aí eu fui buscar isso e a Bíblia me referenciou outro lugar. Então eu estava em Timóteo, né? E me levou para Atos 19:10, que fala assim: durou isto por espaço de 2 anos, dando ensejo a que todos os habitantes... Espera só um minutinho, vou pegar aqui que é mais fácil na minha Bíblia. Desculpa aí. Chegou em Éfeso, tá? E durou isto por espaço de 2 anos, de tal maneira que todos os que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, tanto judeus como gregos. Ele estava lá pregando, passando por turbulência durante 2 anos, né? Então, foi uma igreja que sofreu muito. Mas, todos na Ásia, que é a atual Turquia, que é essa igreja de Éfeso, ouviram a palavra do Senhor Jesus. Então, ele pregou para toda a Ásia, que era uma das igrejas principais ali de todas elas, tá? Só que lá em Timóteo 2, a gente vê o quê? Deixa eu pegar. 2 Timóteo 1,15, tá? Ele fala aqui, ele tá falando a Timóteo sobre as instruções, porque Timóteo ia liderar essa igreja, e falou assim: bem sabes disto, que os que estão na Ásia, todos se apartaram de mim, entre os quais foram Fígelo e Hermógenes. Ou seja, o cara passou 2 anos no perrengue, né? Passando perseguição, e todos abandonaram. Então assim, o que aconteceu? Eles caíram na armadilha, né? Tropeçaram na pedra. Veio a opressão, veio a perseguição, e eles perderam a fé, tá? E agora a gente vai passar para o próximo, né, que é semeado em solo espinhoso, tá? Vamos lá. Vamos pegar ali a continuação, mas nós vamos para Marcos 4, 18, 19, tá? Do solo espinhoso. Os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições concorrendo sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Então aqui, gente, a semente ela é plantada, ela nasce e ela cresce, porém entre os espinhos, né? Diz ali que estava competindo, né? Então ela cresceu, os espinhos cresceram junto com essa semente. Então ali a gente vê que ela foi sufocada, né? E muitas vezes a estratégia aqui são as distrações, né? O que nos seduz. Quando a gente ouve a palavra, porém os cuidados do mundo tiram o nosso foco da palavra. Então quando a gente procura ali o significado de cuidados do mundo, esse cuidado, no grego, gente, ele tem 2 palavras, e elas são dividir a mente. Cuidado significa dividir a mente e denota preocupação, ansiedades e fardos. Então, muitas vezes o nosso trabalho, né, a nossa família, nosso dia a dia, né, as nossas redes sociais, aquilo ali é um fardo, é uma preocupação que está tirando o lugar da gente poder estar lendo a palavra, da gente poder estar ouvindo uma pregação, né, estar orando. A gente chega no final do dia, a gente está exausto. São distrações, são prioridades que a gente está colocando que estão concorrendo com o que Deus tem para nós, né? Com o que Deus quer para nós. E ali a gente vê que o tempo, aliás, outras coisas entrando, né? Então, são muitas coisas ao mesmo tempo. E o tempo que tem ali, ele fala que é indo adiante. Então, não são pessoas que são novas também na fé, né? Ouvi a palavra, já vieram os cuidados do mundo, eu já me desvirtuei, né? Já me desviei, como falo.
Isso, a pessoa está indo adiante. É uma pessoa que ela já aceitou, a palavra já frutificou no coração, já está crescendo, já está, né? Só que não consegue dar fruto. Então a gente vê isso muito em toda parte, porque a pessoa ela pode estar na igreja, ela pode estar congregando, ela pode ser, né, se dizer, ter uma fé muito forte, mas ela não está conseguindo priorizar. E isso reflete nos frutos. Nisto vereis que sois meus discípulos, a palavra diz. Nos frutos. Então, se uma pessoa está ali, ela continua, né, fazendo coisas seculares, falando palavrão, gritando, xingando a mãe, não, o fruto não está aperfeiçoado. Lá em Marcos vai falar que não deu frutos perfeitos. E Deus, Ele quer que a gente tenha fruto perfeito. Ele não quer que a gente continue com o nosso antigo eu. Ele quer que nós sejamos novas criaturas. Então isso aqui, gente, é uma cegueira, né? Eu, ano passado, prioridade. Eu oro todo dia, né? Porque eu acabo gritando um pouquinho com meus filhos quando eu tô estressada. Quem nunca, né? Mas gritaria é tão ruim quanto mentira, né? Quanto blasfemar, quanto falar do próximo. Gritaria tá lá na lista, gente. E aí? Vou continuar gritando, Senhor, me ajude. Então as pregações aqui para todo mundo. Porque em certo momento da tua vida, tu vai estar num tipo de solo. Certo momento do teu dia, tu vai ter que estar regando essa planta, gente. Tu vai ter que estar podando, tá tendo que te podar. E muitas pessoas não entendem que o reino de Deus, ele é renúncia. Então assim, eu peço para Deus, olha, Senhor, tu me ajuda nesse dia de hoje, porque tô precisando da poda, mas né, nem todo mundo tá sujeito a querer ser podado. Né? É difícil. E a gente tem que ver, porque também a nossa raiz às vezes tem umas misturinhas ali que não tão boa, né? E qual é que é o problema desse solo contaminado? Qual é que é esse solo aqui, né? Esse aqui, gente, a gente falou da mente e do coração, que são a nossa alma. Esse aqui é o nosso corpo, a nossa carne, né? A nossa necessidade básica, né? Os cuidados do mundo, eles são preocupações com as coisas terrenas, como riquezas, status, né? E as nossas necessidades materiais, que podem desviar a atenção de Deus e prejudicar o nosso crescimento. Vai tirar a nossa salvação? Não vai. Porque nós cremos em Jesus, nós somos salvos, né? Mas vai fazer o que? Vai fazer com que a gente não cresça o que a gente tem que crescer. Né? Os nossos frutos não vão ser aperfeiçoados. E Jesus, ele nos ensina a buscar o reino, né, de Deus em primeiro lugar e confiar tudo, que as demais coisas vos serão acrescentadas. Então essa ansiedade, esse medo de não ter o que a gente tem necessidade básica, Deus quer que a gente confie a Ele, que a gente entregue. Né? O Salmo 23 fala, Senhor meu pastor e nada me faltará. E muita gente pensa, eu vou ter tudo que eu preciso, tudo que eu quero eu vou ter, não vai me faltar nada. Mas não, é que aquilo que eu tenho me basta. Então Deus, ele vai suprir todas as nossas necessidades, né? E aqui tem um exemplo muito duro, gente. E não tô dizendo aqui que a gente se coloque no lugar dessa pessoa, porque tem umas extremidades bíblicas, né? Porque a gente tomar um choque de realidade. Aqui a gente tem o exemplo de Judas, o traidor, né? Ele caminhou com Jesus. Ele foi discípulo, ele aprendeu. Por 3 anos ele andava com Jesus, mas ele foi enganado pelo amor ao dinheiro. E ele traiu o nosso mestre por 30 ciclos de prata, né? E Jesus, novamente, ele não tem essa acepção, ele não tem essa condenação, porque ele foi até o fim na tentativa de que Judas, voltasse atrás. Até porque eu estava estudando sobre a Santa Ceia, e o lugar que ficava ao lado da pessoa que era... que estava convidando, era uma pessoa importante, uma pessoa valorosa para ela. Judas estava ao lado de Jesus, na mesa. Então, até o fim, ele falou com Judas, ele falou, então faz logo o que tu veio para fazer, sabe? Então, a tentativa dele é o que ele tem no coração dele para todos nós. Todos nós somos pecadores, e Jesus, ele vai tentar, limpar isso. O Espírito Santo, ele nos ajuda para que nós tenhamos discernimento, para que nós viemos ao arrependimento. Até eu estava pensando nesse filme que tenho Divertidamente, que eu adoro com as crianças, né? Que é duro tu ver que a tristeza é importante. Mas o quão importante é nós estarmos tristes, porque isso nos leva ao arrependimento. Né? Tu vai lá, briga com o marido, se tu não fica triste, tu não te arrepende. Né? A gente tem que se permitir, né, nos arrependermos.
a gente tem que ter discernimento do que a gente está fazendo, né, para nós mesmos e para os outros, e para Deus principalmente. Então aqui, né, este é o solo, e eu vou ler para vocês rapidinho, onde fala de Judas, que é Mateus 26, 14 e 16, assim: então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, indo ter com os principais sacerdotes, propôs: quem me quereis dar, e eu vô-lo entregarei? E pagaram-lhe 30 moedas de prata, e deste momento em diante buscava ele uma boa ocasião para o entregar. Né? Então, ele viu ali que Jesus, muitos esperavam que Jesus ia ser um guerreiro, um libertador terreno, né, daquela opressão de Roma, mas Jesus veio para nos libertar de algo muito maior, de nós mesmos. Que Deus tentou, o Antigo Testamento inteiro é a prova, e a gente continuou no erro, sabe? E desviando do que ele tinha para nós. E por fim, gente, aqueles que são semeados em boa terra, né? Ali em Marcos 4, 18 e 19 vai dizer: os outros, os semeados... Opa, peraí que eu não botei o correto aqui. Deixa eu pegar ali. Marcos 4. Um minutinho. Marcos 4, 20. Tá? Marcos 4, 20. E os que recebem a semente em boa terra são os que ouvem a palavra, e a recebem e dão fruto. 30, outro 60 e outro a 100 por 1. Né? Aqui, o 100 por 1 é que o fruto a gente não dá para nós mesmos. Né? Tem pessoas que vão frutificar e vão frutificar na vida de mais 30 outras pessoas, vão frutificar na vida de mais 60 pessoas e vão frutificar a 100, e isso vai se multiplicando. O reino dos céus, do início em Gênesis ao final em Apocalipse, é com que a palavra dele, o amor dele fosse multiplicado. Né? Que nós, né? Ide multiplicai-vos, né? Ide pregai a palavra, desde Adão e Eva até os apóstolos, o chamado deles é para que a gente possa ir adiante e multiplique o reino de Deus. Aleluia. E aqui a semente, ela é plantada, ela nasce, ela cresce e ela dá fruto, né? Então aqui não é só ouvir, né? A gente também tem que compreender, outras versões falam receber, né? E então a gente vai frutificar e multiplicar por fim. Né? Então aqui outra versão também fala: conservado em um coração honesto e bom com perseverança. Então não é só apenas, gente, nós recebemos de bom grado e mantemos, né, segurar as pedras do caminho, desviar as pedrinhas, né, podar os espinhos, mas a gente tem que ter perseverança. Então para mim, gente, toda a palavra do semeador, além de ser sobre ouvir, sobre estar com o coração ensinável na palavra do Senhor, ela também é um processo que eu te garanto que se tu quer chegar no reino dos céus, tu vai ter que passar por esse processo, né? Que nem eu falei, tu vai ter que deixar a palavra ser semeada, vai ter o seu tempo certo, vai. Tu vai ter que desviar as pedras, vai. Então é um preparo, a gente vai ter que podar, vamos, para que a gente consiga multiplicar e dar fruto. Né? Então o tempo aqui deste solo é contínuo, não tem fim, né? A gente está em crescimento contínuo. Mas a Dani, ela faz o estudo bíblico, ela sabe de tanta coisa. Gente, não sei nada, aprendi isso aqui fazendo o estudo bíblico, né? E Deus, ele vai nos ensinando. Então a Bíblia mesmo diz que o que nós vemos hoje é incompleto, mas nós vamos chegar, né, e vamos ver ele face a face, e aí a gente vai ter todos os mistérios e toda a sabedoria que ele somente tem, né? E aqui tem um exemplo lindo que eu quase falei da Lídia no estudo de mulheres. Ainda bem que eu achei ela de novo, porque eu fiquei, esqueci da Lídia. Mas ali em Atos, né, quando Paulo estava pregando, 16, 14 e 15, fala de uma mulher que era Lídia. Né? E fala assim: e certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, que servia a Deus, nos ouvia, tá? Ela era uma pessoa, né, próspera, né, comerciante, e servia a Deus, tá? Isso é muito importante, ela tinha fé em Deus. Que muitos falam, eu tenho fé em Deus, e é isso, né?
E ela ouvia. O Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Depois que foi batizada, ela e sua casa nos rogou, dizendo: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entra na minha casa e fica ali. E isso nos constrangeu. Então ele estava numa igreja pregando e ali atenta para Lídia, que estava ouvindo, mas que o coração dela foi aberto, né? Aqui é outra confirmação para que o nosso coração, ele tem que estar disposto a ouvir. Mas o Espírito Santo e Deus, eles contribuem para o nosso entendimento. O Espírito Santo, ele ministra o nosso coração. É ele que nos ensina. Então, é uma combinação, né? E a terceira parte lá, a gente repreende em nome de Jesus, né? Então, ela é um ótimo exemplo de solo bom, né? Ela ouviu a palavra, ela recebeu com o coração aberto e produziu frutos de fé e prosperidade para a casa dela e para todos que estavam ali com Paulo, né? O apostolado. Então, assim, gurias, essa aqui é a parte de explicação das parábolas. Porém, como eu falei no início, né, a gente tem que pegar o ponto principal e o Espírito tem que ministrar nos secundários. Então, qual é que é o ponto principal aqui, né? É a receptividade do coração humano à palavra de Deus e como isso afeta a nossa edificação, o nosso crescimento, tá? Então, a palavra aqui, ela tá ministrando no nosso coração pra gente se perguntar: que tipo de solo sou eu hoje, né, ao meio-dia? Porque vai chegar um determinado tempo que a gente vai estar num solinho meio minado, né? Vai nascer umas ervas daninhas de vez em quando, né? E será que a gente está permitindo que Deus frutifique? Ou a gente está só esperando que a gente tenha um fruto pra gente, né? Porque tem muita gente que está ali pra dar um fruto. Mas essas pessoas, às vezes, têm muita folha, pode ter flor para ficar embelezada, para ficar, né, uma bênção de uma irmã, mas não tem fruto. E o propósito de Deus é que a gente frutifique, né? E aqui, gente, quando eu estava lendo sobre Atos, né, da perseguição, Deus me levou, toda a Bíblia, né? Eu estou usando essa Bíblia aqui que é de estudo, tá, gente? Ó, Bíblia da Plenitude, ganhei da minha amiga Calian, que eu amo, é minha irmã. E aqui, ó, a maioria das Bíblias ela tem uma referência de outros lugares na Bíblia, né, que tu pode encontrar. Por exemplo, eu fui lá e vi em Timóteo e referenciava Atos. Aí eu fui ver a história em Atos, né? Só que, gente, Deus me deu uma revelação aqui muito forte, porque quando eu estava fazendo essa leitura aí das pedras, me levou para Apocalipse, tá, gente? Eu sei. Quem é que já fez o estudo de Apocalipse aqui entendeu 100%? É difícil. Eu acho que eu li assim quando eu fui ler a Bíblia inteira, mas quando a gente tem uma perspectiva, né, de uma visão da Bíblia como um todo, a gente começa a entender umas peças, né? E Deus me levou para Apocalipse. Então, gente, primeiro estudo do ano e nós estamos falando de Apocalipse, mas é o reino dos céus, né? É o futuro das parábolas de Jesus. Então, eu vou trazer para vocês com muito temor, né? Porque o estudo de Apocalipse, ele é um estudo de revelação, é como se fosse uma parábola mais difícil, porque na época que foi feito, quando João recebeu o livro através do Espírito Santo, ele falava em códigos justamente porque ele estava preso, né, exilado. Então, se os romanos, se outras pessoas vissem o que ele estava escrevendo, ele poderia ser morto ali, né, e não podia dar continuidade. Então, cada vez que a gente vai ler a Bíblia, a gente tem que ter temor e a gente tem que ter discernimento que para cada pessoa, Deus vai revelar algo diferente. Para mim, ele abriu um entendimento relacionado à parábola do semeador. E olha, é poderoso, gente. Eu fiquei assim, ó, apavorada. Tá? Então eu vou dizer para vocês que ali em Mateus 13, 9, fala assim: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E agora, nas cartas do Apocalipse, as igrejas, todas elas no final fala: quem tem ouvido para ouvir, ouça a carta que foi escrita às igrejas. Então tudo bate, né? Então assim, só vou fechar essa parte aqui e a gente vai entrar ali rapidinho para vocês terem uma base, tá, do futuro dessa parábola, tá? Então ali, como é que a gente pode rapidinho melhorar a nossa audição espiritual, né? A gente tem que ter silêncio interior. A gente tá falando no grupo hoje, né, Mônica? Quietude em Deus. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus, a Bíblia fala. E eu ouvi uma vez uma palavra do Isaac Silas Malafaia, que eu curto, assim, uma palavra forte. E ele falou assim: aquietai-vos é
fica quieta e ouve, né? Como é que a gente vai ouvir no meio de toda essa turbulência, de todo esse barulho, né? Então a gente tem que evitar distrações, a gente tem que cultivar momentos de contemplação, a gente não precisa nem falar, a gente olha para a natureza, Deus fala ao nosso coração, a gente, né, medita na palavra, na quietude, humildade, né? Como a gente falou antes, um coração ensinável e disposto a aprender, obediência, ouvir com intencionalidade, e não somente intencionalidade para ouvir, mas para aplicar, né? A fé sem obras é morta, a gente tem que ter noção também. Oração, né? Pedir discernimento do Espírito Santo, orar antes de meditar na palavra, e comunhão, ouvir em comunidade fortalece a nossa fé. Então, como eu falei, né? Nós compartilharmos, né, o que a gente tem de conhecimento, a gente está junto, a gente meditando, isso faz com que a gente cresça. Então, eu sou total a favor da pessoa ministrar, da pessoa congregar numa célula, né, numa igreja, entre a família. A comunhão é o corpo de Cristo, né? Jesus é a cabeça e nós somos os membros, e a gente não vai ter todas as funções do corpo, nem que a gente queira. Uns vão ser o braço, outros vão ser, né, o peito. Então a gente tem que ter noção de que a gente se complementa como igreja. Nós somos a igreja de Cristo, tá? E o que mais tocou o meu coração nessa história, gente, foi perceber que no início, quando tu pensa sobre a semeadura, a gente pensa quando a gente ouviu a palavra pela primeira vez, né? Tá sendo semeada, né? Tá sendo a primeira evangelização que está acontecendo na nossa vida, mas não. É ao longo da nossa caminhada. Deus, ele continuamente semeia a palavra dele no nosso coração, né? Ele fala de diversas formas. Ele fala através de pessoas, através da sua palavra, da natureza, né? Dos desafios que a gente enfrenta. Então a nossa responsabilidade é ter um coração receptivo em todo o tempo, né? E atentos ao que ele quer entregar e ensinar e corrigir e revelar, né? Muito importante. Então eu fui levada, né, para as igrejas, as cartas às igrejas em Apocalipse, tá? E eu fiquei assim super tocada com isso, porque cada um dos solos, cada solo que a gente analisou no presente, ele tem uma revelação para o futuro, né? E cada um deles tem sido contaminado com diferentes estratégias do maligno. E o propósito dele é o quê? Nos afastar do relacionamento com o Pai, impedir o nosso crescimento e conhecimento pelo Espírito Santo e nos desviar da cura e da salvação por Jesus Cristo. É esse o objetivo dele. Então, a gente tem que ter discernimento nisso. Então, eu vou ir, né, a fundo um pouquinho, né? Vou só ler para vocês, não vou entrar a fundo, né? Para a gente ver a perspectiva futurística, né, da parábola do semeador. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça, tá, gente? Aqui, vamos começar. Apocalipse 2, a maioria das cartas está ali, tem mais do que 4, tá? Mas eu peguei as que são referência para os solos, tá? Então ali, semeados à beira do caminho, é a terceira carta à igreja de Pérgamo, tá? Tá em Apocalipse 2, 13 e 17, fala assim, é forte, Senhor, eu sei as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome e não negaste a minha fé, mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Assim, tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu aborreço. Arrependa-te, pois quando não, em breve virei a ti e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece senão aquele que o recebe. Então Deus, ele tem uma promessa de que ele vai ter um novo nome para ti, que ele vai escolher. Ele vai te dar uma pedrinha branca, isso é muito simbólico, né? Mas basicamente fala aqui que ele sabe das nossas obras, do trabalho, né? Mas a gente está onde? No trono de Satanás. O que é isso? Nós vivemos no mundo, o mundo jaz no maligno, né? E
nós cremos no nome dele, né? A palavra pode cair, nós crermos e nós não negamos a fé. Nós cremos em Deus, né? Ponto final. Mas o que acontece aqui? A estratégia do inimigo que a gente viu lá com o roubo das sementes pelos pássaros nos remete ao quê? Ao engano. Então essa é a principal estratégia dos dias de hoje. Por quê? Porque pegam um pedaço da palavra e adicionam algumas coisas. E teve uma referência aqui que eu peguei que fala assim, ó, lá em 2 Timóteo 2,17, e a palavra destes roerá como gangrena, entre os quais são Himeneu e Fileto, os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição era já feita, e perverteram a fé de alguns, tá? Então, ali quando fala de Balaão e Balaque que lança tropeços, os tropeços que fala aqui é justamente a mistura do que tem de religiosidade, né, de tradições que não necessariamente está na palavra de Deus e que transformam em engano. Né? Então ali, quando a Bíblia fala de prostituição, lá no Antigo Testamento já fala da idolatria por outros deuses. O povo de Israel, olha, a tentativa de Deus de fazer eles não se desviarem, né? De honrar ao Deus único e verdadeiro e não ir para esses outros deuses, Balaão, né? Que fala também dos nicolaítas. Aqui tem vários tipos de práticas que ele tinha, mas um exemplo bem claro são esses aqui, né? Que eles acreditavam que a ressurreição já tinha acontecido na hora que eles ouviram falar de Jesus. Porém, não, a ressurreição de Jesus vai vir novamente, né? Então, assim, pra gente cuidar com o engano, né? Que a gente se arrependa, que a gente busque, que Deus quer nos dar um maná escondido, né? E agora o solo rochoso, né? A primeira carta à igreja de Éfeso, Apocalipse 2, 5 e 7. Deixa eu ver aqui. É o das pedras, tá? Fala assim: eu sei as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência. Sei que trabalharam muito e aguentaram o sofrimento com paciência. Vocês aguentaram a situação com paciência e sofreram por minha causa, sem desanimarem. Lembram do Paulo, né, sofrendo perseguição? Tenho, porém, contra ti que deixastes o primeiro amor. Lembra-te, pois, onde caíste e arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente te virei e tirarei do teu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Quem tem ouvidos, que ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Aqui, gente, tá falando que ele conhece as obras, só que começaram a vieram as pedras, vieram as perseguições, as ofensas, os escândalos, e a pessoa perdeu o primeiro amor. Vou dar um exemplo bem claro. A pessoa ouve a palavra, aquilo ali gera um fruto, aí vai na igreja, aí se decepciona com o irmão, gera uma ofensa. Ah, não consigo mais ir na igreja. Escandalizado. E aí perde de frutificar, porque não está em comunhão. Então isso aqui não é só para a pessoa que está ouvindo a palavra hoje, é para a pessoa que já está com a semente semeada, né? Então a gente tem que ter o primeiro amor. Quando a Bíblia fala do primeiro amor, é o início da nossa fé. Quando a gente entregou nossa vida para Jesus, quando a gente teve, né, um despertar para Jesus, que a gente fica eufórico, a gente quer falar para todo mundo de Jesus. Eu já passei por isso. Que a gente chega, a gente não entende mais nada, a gente não olha assim para a pessoa, a gente só quer que a pessoa seja salva e diz assim, ai, uma das minhas amigas vai para o céu comigo. Então, assim, é um amor que enche o teu coração. Mas a gente tem que se aprofundar, a gente tem que ter discernimento, que Deus tem o tempo dele para as pessoas. Não adianta a gente sair eufórica falando de Jesus e dizer assim, aceita Jesus, gente, vamos lá, tá chegando o reino dos céus. Né? Por quê? Porque quando a gente se enraiza na palavra, a gente vê que Deus é quem fala com a pessoa. É o Espírito Santo que ministra, não é a gente falando nos ouvidos do marido, né, para se converter, que vai levar o homem na igreja. É a nossa obra, é o nosso fruto. Olha que bálsamo isso. É o que a gente tem de fruto que faz com que as pessoas vejam, né? Lá em Apocalipse fala que nisto vereis que sois meus discípulos, no amor que tens uns para com os outros. Aí tu vai chegar para uma pessoa, vai jogar na cara dela que ela tá fazendo práticas erradas. Meu, não é para isso. Não é isso que Deus quer que tu ame essa pessoa. A pessoa tá no pecado, vai chegar lá e vai dizer, isso aí não, a Bíblia é a abominação do Senhor. Tu não pode dizer assim, não, vamos dar uma saidinha, isso aí é engano, né?
Tentar dizer que aquilo ali, né, não dá para levar, Deus nos ama. Não dá para entrar no engano, mas também chegar e julgar, não julgueis, pois sereis julgados. Então, assim, quando a gente tem um discernimento, quando a gente começa a enraizar e aprofundar na palavra, Deus ele vai nos mostrando, né? Mas é importante a gente ter o primeiro amor, porque aquilo ali é a alegria que a gente tem ao receber a palavra. E é isso que motiva, sabe? Que as pessoas veem na gente que a gente tem, olha, fofinha, mimosa, Marcela, tá? Então agora, e olha que linda essa promessa, gente. A gente tem que se apegar nisso, na promessa. É difícil? Não é fácil. Mas a gente tem que se apegar na promessa que Ele nos dá, que é que a gente vai comer da árvore da vida. Quando a gente está pensando ali nas pedras, a gente tem que lembrar que a gente vai comer bem tranquilo, sem pedra nenhuma, da árvore da vida que está plantada no paraíso de Deus, tá? E aí, solo espinhoso, tá? 7ª carta à igreja de Laodicea, Apocalipse 3, 15 e 17, tá? Vamos lá. Vamos lá. Eu sei as tuas obras, que não és... Essa é forte, gente. Não és frio e nem quente. Tomara que foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Olha que coisa forte, gente. Ou é 8 ou 80 aqui, gente. Como dizes, rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta. Como a gente ouve isso? Né? Não, eu creio em Deus, nada vai me abalar. Né? Se a gente não ficar focando no maligno, ele não vai atacar. É aí que tu te engana. É na ignorância que ele toma vantagem. A gente tem que ter discernimento, sim, que a gente está numa batalha espiritual. Cada vez mais. Né? Só vocês tentarem criar filho que vocês vão ver. Não é fácil, né? E repreendo e castigo a todos quantos amo, assim como nosso Pai, né? Sê, pois, zeloso, né? Cuida, tem, né, zelo pela palavra dele e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha palavra, ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com o meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Olha que promessa maravilhosa. Assim como nós morremos com Cristo na cruz, nós ressuscitamos para a sua glória e nós somos glorificados com Ele para se assentar no trono com Ele, em nome de Jesus. Amém, gente? E por último, deixa eu ver se faltou alguma coisa. Então assim, gente, a gente não pode ouvir só o lado difícil e duro, né? Porque Deus, Ele quer nos ensinar. Ele está nos dando uma admoestação, né? Exortação, a palavra que é para a gente se sondar, para a gente se revisar e ver se a gente está com o check. Porque se a gente não tiver isso, a gente nem sabe, né? Chega lá na hora, tomara que só a fé em Jesus basta, mas a gente tem que estar querendo ir para frente, querendo evoluir, né, gente? Agora a gente vai para a última, que é, olha, gente, anotem, por favor, e coloquem na geladeira. Que coisa mais linda, tá? Semeados em boa terra. A 6ª carta à igreja da Filadélfia. Apocalipse 3, 7, 8, 10 a 13. E o anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Ai, gente, me emociono. Peraí que eu já me perco, peraí que eu vou pegar na minha Bíblia. Né? O que ele está falando aqui? Jesus, né? Então, o anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que eu farei os da sinagoga de Satanás, que venham e adorem prostrados aos teus pés e saibam que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei na hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra.
Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E o nome da cidade do meu Deus, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos que ouça o que o Espírito diz às igrejas. Olha a riqueza que tem nessa palavra, né? Que ele vai nos guardar, né? De tudo que vai vir. Dani, onde que tá isso aí que você leu agora que eu não consegui anotar, por favor? Apocalipse 3, a partir do 7 ao 13, Mônica. Obrigada. A chave de Davi. A Bíblia diz que em Apocalipse que vão ser abertos os livros que tem o nosso nome lá, em nome de Jesus. Meu nome está lá, o livro da vida, né? E assim como a gente guarda a palavra dele, ele vai nos guardar. É uma promessa que Deus está falando. Então a gente não tem que ter medo de ler o Apocalipse. Não tem que ter medo. Porque ele tem uma promessa de que ele vai nos guardar, né? Porque o tempo está próximo, aqui diz. Eis que venho sem demora. A gente tem visto, né, gente? Eu tô aqui para que a gente aprenda, mas a gente está num momento muito difícil, em que os acontecimentos estão cada vez mais frequentes e com menos intervalos. Os últimos dias serão resumidos, tem uma palavra que diz, por causa da dor, por causa de tudo que as pessoas estão sofrendo, né? Então, gente, é muito importante isso, que ele vai colocar um novo nome, o nome que ele escolheu para nós, e nós vamos ser colunas do templo da casa de Deus. Olha que bênção. E uma coisa muito importante, gente, com pouca força guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Aquele que me ama, me ouve, diz a palavra, né? Não vos enganes. E aqui, gente, só para fechar, a parábola, não é só o que eu tive assim, do que Deus me deu, que colocou no meu coração, é que não é somente apenas sobre nós recebermos a palavra, mas também da gente se desafiar para evoluir, para a gente se desenvolver, frutificar, mas para que a gente também esteja preparado, para que a gente seja preparado, que a gente pegue essas promessas de futuro, né? Esse é o nosso foco, esse é o que tem que ser o nosso propósito, é chegar no reino dos céus, né? E eu queria eu não vou orar hoje, eu vou fazer diferente, tá? Porque eu tava aqui meditando, orando, me preparando para entrar na live, e Deus me deu uma música, né? E as minhas irmãs sabem, quando Deus dá uma música, só que vocês têm que buscar essa música e ouvir, gente. Eu tô desde domingo passado que eu tô falando nessa música, e de novo hoje já veio essa música, Deus já falou, e eu vou cantar pra vocês, tá? Mas é só um parágrafozinho, tá? Deixa eu só fechar aqui. Tá? Então, assim, eu agradeço a presença de todas. Meditem nessa música como uma oração, tá? Nada do que eu falei aqui é para que a gente se sinta culpada. É para que a gente se sinta aliviada das promessas que o nosso Pai tem para nós, pois nós somos escolhidas. Muitos serão chamados, porém poucos escolhidos. A gente está aqui porque a gente quer abrir o nosso coração, a gente quer abrir os nossos ouvidos, e a gente quer que Deus derrame a unção dele na nossa vida para a gente dar fruto. Então nós somos aqueles que somos escolhidos, sacerdócio real, para honra e glória do nosso Senhor Jesus, tá? Vou cantar para vocês Ovelhinha, da Isadora Pompeu, caxiense, gaúcha, que eu amo, né? Orgulho da terra do meu pai, tá? E vamos lá. Quem quiser cantar aí no mudo, canta também. Peraí, quero me emocionar. Eu entendi que eu te devo tudo, mesmo sem tu não me cobrar nada. Tu sabe o que me espera no futuro, e deixa minha alma aliviada. Eu entendi que não se colhe fruto de árvore que não é machucada, e que pra eu crescer leva um tempo, e o prazer está na caminhada. E eu aprendi tudo com o Senhor, mesmo que às vezes pela dor.
e nenhuma vez me questionou, mas não me deixou morrer. E disse: meu filho, não vai dar pra desistir. Olhe o caminho, você chegou até aqui. Aguenta um pouquinho, pois já está chegando o tempo. E segue nessa força, determine um final pra esse medo. É isso, gente. Olha que bênção, tudo a ver com o que a gente falou hoje. Amém? Muito lindo. Amém. O prazer está na caminhada. Faz palminha pra tia Dani, filha. Amém. Para Jesus, Marcelinha. Para Jesus. Mas é isso, gurias. Pra Jesus, é isso aí. Que a gente tenha perseverança no meio das tribulações. Que a gente tenha renúncia e coragem para renunciar. Porque a gente tem promessa. Porque nós temos um cálice precioso nas nossas mãos. E não nos vai ser tirada a coroa da vida eterna, né? Então, assim, vamos seguir firme aí nesses tópicos de parábola, porque tô vendo que vai ser bom. Começamos bem, tá? Então, eu só vou me despedir do pessoal do Insta. Obrigado por entrarem, né? Vai ficar gravado. Se quiserem voltar e ver o início, né? Fiquem à vontade, tá? Amo vocês. Fiquem com Deus.